Pessoal, tô aqui na nossa nova expansão do maracujá, aqui na nossa nova área que nós acabamos de fazer o plantio. Tem mais ou menos aí um mês que a gente fez. E tem uma dúvida que muita gente está me mandando e eu acabei não respondendo, acabei esquecendo de responder durante essa nossa série de vídeos aí sobre o pomar do maracujá do zero. Então nesse vídeo aqui eu vou responder para vocês qual é a melhor época do ano para você plantar maracujá. Então fica até o final para você não perder nada. Vamos lá, pessoal, então, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, me perdoem, realmente eu esqueci de mostrar para vocês, de falar um pouco para vocês sobre esse assunto tão importante que é a época do plantio, mas não se preocupe que nesse vídeo aqui eu vou me redimir com vocês, tá bom? Eu vou recompensar essa falha toda aí minha, tá bom? Mas, o que acontece é o seguinte, pessoal, vamos falar sobre época de plantio do maracujá, tá? Só que a gente tem que dar um passo atrás antes. Tá? Antes da gente decidir qual época nós vamos plantar, a gente tem que definir se nós vamos implantar uma das coisas que eu acho fundamentais para a cultura do maracujá, que é a irrigação, tá certo? Ricardo, mas o que tem a ver a irrigação com a época do ano? Assim, por que eu tenho que definir primeiro se eu vou ter irrigação para depois plantar? Porque é o seguinte, pessoal, primeiro de tudo, se você tem irrigação, você expande a sua possibilidade de períodos de plantio. Você praticamente pode plantar a qualquer momento do ano, porque você tem irrigação e a sua planta não vai sentir déficit hídrico nas fases iniciais. E como eu consigo mostrar aqui para vocês, ó, completando agora um mês, as nossas plantas estão chegando no arame, tá? Então, muito rápido o crescimento quando a gente tem uma irrigação, quando a gente tem um manejo adequado, tá? Então, a irrigação é fundamental, tá, pessoal? Inclusive para abrir essas portas para vocês de possibilidades de fazer o plantio. Então, se você tiver irrigação, você tem a alternativa de plantar o ano inteiro, certo? Agora, devo plantar em qualquer época do ano realmente? Se eu tiver irrigação, existe uma preferência pela época do ano para eu decidir qual a melhor época do ano para eu fazer o plantio? Existe, tá, pessoal? Se você tiver irrigação, pessoal, a melhor época do ano para você plantar maracujá é no final do período de chuva, início do verão, certo? Parece até um contrassenso isso que eu estou falando, né? Porque se eu estou falando que você pode plantar tendo irrigação em qualquer época do ano, porque a sua planta não vai sentir déficit hídrico, por que não seria melhor eu plantar na época de chuva? Já que eu vou ter água disponível, minha planta não vai ter déficit hídrico e eu não vou estar gastando com irrigação, né? Parece um contrassenso, parece que não faz sentido isso que eu estou falando. Mas isso a gente tem que ligar com uma outra característica da cultura do maracujá. Deixa eu virar um pouquinho para cá, porque o vento estava batendo toda hora na minha cara e fazendo o suor cair no meu olho. E aqui ficou até mais bonito o cenário também aqui atrás. Mas, enfim, vamos lá. Então, qual é essa outra característica que eu estou me referindo da cultura do maracujá? É a seguinte, pessoal. A cultura do maracujá é uma cultura muito sensível a pragas e doenças, tá certo? Então, pragas e doenças, facilmente na cultura do maracujá, se a gente descuidar, se a gente não fizer um manejo adequado, podem levar a grandes prejuízos, tá certo? Podem levar a atraso de produção, pode levar a morte de plantas, pode levar a estrago de frutos, tá? Estrago de produção. Então, a gente tem sempre que evitar ao máximo e simplificar e melhorar o nosso controle de pragas e doenças. Então, a gente tem que evitar ao máximo o ataque de pragas e melhorar nosso controle, tá? E o que acontece, pessoal? Na época de chuva, que a gente tem uma umidade alta, que nós temos o nosso pomar molhado boa parte do tempo, né? Ele está sempre úmido por conta da frequência de chuvas. Nós temos aí um ambiente propício justamente para o desenvolvimento de pragas e doenças. Ou seja, nessa época do ano, o ataque de pragas e doenças é muito mais frequente, tem uma probabilidade muito mais alta de acontecer, tá? E nessa fase inicial aqui, isso aí é prejuízo certo você ter um ataque de doença, por exemplo, antracnose, que é muito comum na época de chuvas, tá bom? Você tá ataque de lagartas na época de chuva, tá? Então, quando você faz o plantio na época de chuva, pessoal, ou você não tem irrigação, aí não tem jeito, tá bom? Se você não tiver irrigação, a única alternativa que resta para você é fazer na época de chuva, para suas plantas não sofrerem com estresse hídrico mais intenso, tá? Agora, se você tem irrigação, pessoal, que abre as portas para você poder plantar em qualquer época do ano, escolha
a que melhora a sua chance de ter sucesso, que você vai ter menos preocupações, menos custos, menos riscos. E essa época coincide justamente com o início do período de seca, tá bom? Porque aí sua planta consegue se desenvolver durante esse período todo de seca sem ter tantas preocupações, sem ter todo aquele risco do ataque de pragas, que nessa época é mais baixo, ataque de pragas e doenças, tá? Agora, tem outra situação, pessoal. Quando eu digo início do período de seca, a gente tem que se atentar, porque eu estou realmente me referindo ao início do período de secas. Então, na nossa região, por exemplo, ele começa meados de junho, tá? Então, o ideal é que a gente faça o nosso plantio aqui na nossa região, início de junho para julho, tá? Bem no início realmente do período de secas. Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Com nossos 5, 6 meses, nós vamos começar a ter picos de floração nas nossas plantas, tá? Nós vamos começar a ter os picos de floração aqui na nossa região do maracujá, justamente nesse período de seca. Se eu demorar muito para poder fazer esse plantio, pessoal, pode acabar que esse período de floração, de pico de floração, caia exatamente no período chuvoso. E qual é o problema disso? O problema disso é que, quando nossas flores estiverem abrindo, no meio do período chuvoso, a chuva vai cair e vai lavar as nossas flores, vai estragar o pólen, vai lavar a polinização que a gente tenha feito, tá? Então, acaba que a gente vai ter um impacto na produção do mesmo jeito. Então, por isso que eu não me refiro a início do período chuvoso, do período de seca, ou final do período chuvoso, eu estou me referindo exatamente a esse período, tá bom? Não é meio do período chuvoso, ou meio do período de seca, final do período de seca, não é isso, é início, tá? Pessoal, um minutinho da atenção de vocês aqui nesse vídeo, que eu quero fazer, dar alguns avisos muito importantes e pedir algumas coisas também muito importantes, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, pessoal, se inscreve. Estamos na briga aí para atingir os 20 mil inscritos. Estamos chegando lá, 19 mil e alguma coisa. Então, pô, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Se você já é inscrito, muito obrigado por você estar inscrito no canal. Você não sabe o quanto significa pra gente, tá? Deixa seu like também no vídeo, para o YouTube saber que você tem gostado do vídeo e ele acabar mandando mais conteúdo nosso para você e para outras pessoas que também estão procurando essas informações, tá bom? A gente tem que ajudar os outros produtores, tá? Deixe também um comentáriozinho no final do vídeo para eu saber o que você está achando dessa nossa série de vídeos, como está o seu pomar, eu quero saber de qual região você é. Compartilha comigo, eu estou sempre respondendo, você pode ver aqui nos comentários que a gente está sempre respondendo todo mundo. Show de bola? Outra coisa, pessoal, a gente está com um clube de membros no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro. Você pode clicar nele aí que você vai ver que tem 2 planos que você pode se tornar membro do nosso canal. Você pode ser um parceiro nosso, que por R$ 7,99 por mês você tem acesso a conteúdos exclusivos. Esse vídeo aqui, por exemplo, se você fosse membro, você já teria acessado ele alguns dias antes. Aí você tem acesso a conteúdos do canal de forma antecipada. Você tem acesso a conteúdos exclusivos. Inclusive, nós estamos produzindo nosso curso de maracujá, mostrando nosso manejo completo, planejamento e tudo. Mais do que vocês estão vendo aqui. Inclusive, se aqui vocês estão vendo muita coisa, no curso não tem noção. Tem mais de 40 aulas já, tá? Então, é um curso completo mesmo, que a gente mostra do zero. Então, lá para os nossos parceiros da fazenda, nós já estamos disponibilizando um módulo gratuito, né, um módulo completo desse nosso curso, né? Você não precisa pagar o valor do curso, você paga a sua assinatura do clube de membros e você já tem acesso, tá? Mas existe também, pessoal, outro tipo de assinatura, que é o Melhor Amigo da Fazenda. Nesse outro plano, pessoal, a gente não só oferece as mesmas coisas que o plano de R$ 7,99, mas a gente também oferece todos os nossos cursos completos. Não é um módulo, não é 2, é o curso completo. Tudo que a gente lançar de infoproduto, vocês vão ter acesso. Nossos cursos, nossos e-books, por apenas R$ 39,90 por mês. Tá? Então, se for somar o nosso curso de maracujá com os nossos e-books que a gente já tem produzido de açaí, por exemplo, você já está economizando aí uma boa grana, porque somando eles já dá mais de R$ 500 de investimento. Tá? Então, por R$ 39,90 você pode ter acesso a tudo isso e ainda ajudar a gente no nosso projeto, ajudar a gente na nossa iniciativa. Show de bola? Bom, deixa eu sair aqui do meio do pomar, vamos voltar a falar aqui sobre a época do plantio. Seguindo essa lógica, pessoal, de plantar certinho no início do período de secas, o que acontece é que você vai ter o seu pico de floração no período de secas, que você vai ter um melhor aproveitamento, uma melhor eficiência, uma melhor eficácia da sua polinização manual, inclusive da polinização natural também, tá? E
a sua colheita, pessoal, pode acabar caindo justamente no período chuvoso, mas aí já não tem mais tanto aquele risco, não tem mais impacto direto na produção, porque os frutos já estão se desenvolvendo e eles se desenvolvem na chuva tranquilamente. Fazendo um controle adequado de pragas e doenças, você evita até problemas de pós-colheita, tá bom? Problema de doença nos frutos. Então, é muito mais tranquilo você ter seus frutos nessa época, tá certo? Do que você ter as plantas se desenvolvendo e florindo no período chuvoso. Isso aí não é bacana, isso você vai ter um impacto grande na sua produção dessa forma. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, pessoal, vou deixar aqui na descrição para vocês verem, falando justamente sobre o impacto do período chuvoso na polinização e na produção do maracujá. Tem vários vídeos, eu já mostro sobre isso direitinho para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, se planeje direitinho, pessoal, façam um planejamento de vocês para que a produção de mudas caia certinho aí, que elas estejam no ponto de plantio, justamente nesse período que eu estou falando, início do período de seca, tá? Estou sendo repetitivo, mas peço desculpas para alguém, porque tem muita gente que fala que eu sou repetitivo demais, que eu demoro demais para falar, mas é porque, pessoal, eu gosto de dar ênfase no que eu estou falando e eu espero que fique claro para todo mundo, porque tem gente que já é produtor experiente e está assistindo nossos vídeos para descobrir alguma coisa nova. Tem gente que está começando do zero. Então, a minha ideia é poder falar isso para todo mundo. Então, eu quero garantir que todo mundo está entendendo muito bem o que eu estou falando, tá? Deixa eu sentar um pouquinho aqui, pessoal, que o negócio está puxado. Vou até tomar uma água aqui. Mas deixa eu explicar para vocês um detalhe, tá? Sobre essa questão também da época de plantio, que a gente tem que ajustar direitinho com a nossa produção de mudas, se nós formos produzir nossas mudas, tá? Porque assim, nada adianta quero produzir, quero plantar, na verdade, em junho, na nossa época, considerando a nossa época no caso, né? Quero plantar em junho, mas eu comecei a produzir minhas mudas em maio. Vai ser muito difícil você plantar em junho ainda, tá? Então, você tem que, o seu planejamento de produção de mudas, de preparação do terreno, inclusive também, tem que andar junto com a sua estimativa de quando você vai realizar o plantio. Então, se eu quero fazer o meu plantio em junho, eu tenho que pelo menos começar a preparar minhas mudas lá em abril, tá? 2 meses de diferença, que vai dar 60 dias, né? Que é o que nós, por exemplo, levamos para o campo. Mas eu tenho aí que preparar meu terreno, fazer a gradagem, fazer a correção de solo. Isso tudo aí pode demorar uns 90 dias. Tudo bem que eu posso estar fazendo a correção de solo ao mesmo tempo que minhas mudas estão sendo preparadas. Então, vamos supor que eu consiga fazer tudo isso aí em 90 dias. Né? Então, já não é mais abril. Eu tenho que começar a me preparar lá em março. Tá? No entanto, a gente sabe que imprevistos acontecem. Então, a gente tem que ter uma margem para poder trabalhar disso aí direitinho. Que eu sempre recomendo aí, pessoal, sendo até um pouco enxuto demais, eu recomendo que você adicione 15 dias a mais na sua estimativa, tá? No seu planejamento de preparação, tá? Então, 15 dias a mais, pessoal, pode ser que coincida lá com fevereiro. Então, vocês já viram que para eu plantar em junho, desde fevereiro eu estou me preparando para isso. Certo? Não adianta fazer as coisas na coxa, fazer sem a preparação toda correta, porque o impacto na produção de qualquer forma ele vem, tá certo? Ele pode vir mais tarde, mas ele acaba vindo. Então, a gente tem que alinhar direitinho isso aí, não é só você... tem que ter um planejamento para você ter sucesso, tá, pessoal? Tem que ter planejamento para você ter... Eu digo sucesso, mas eu digo assim, para você ter lucro, tá certo? Porque o sucesso é relativo. Você pode ter uma alta produtividade, mas mesmo assim ter uma baixa lucratividade. Não adianta muita coisa. Então, quando eu digo sucesso, eu quero dizer lucro, independentemente se você produz muito ou produz pouco, tá certo? Então, para você poder ter lucro com a sua cultura, pessoal, você tem que ter planejamento. E o maracujá, ele exige bastante... Vou dizer uma coisa para vocês, o maracujá ele exige tanto trabalho dentro do pomar quanto fora do pomar, tá? Ou seja, fora do pomar, você estudar, você assistir aulas, por exemplo, inclusive aulas que eu estou colocando no nosso clube de membros para ajudar os nossos membros, nós estamos disponibilizando o curso completo lá, tá certo? Por R$ 7,99 por mês você tem acesso a nossos conteúdos exclusivos, nossos parceiros da fazenda que a gente chama, tá certo? E lá vai ter um módulo gratuito do nosso curso de maracujá
que eu vou estar disponibilizando lá. Mas por R$ 39,90 você se torna o melhor amigo da Fazenda, que é um outro plano de membro de canal, que lá você vai ter acesso a todos os nossos e-books de graça. De graça não, né? Mas assim, você não vai precisar pagar por eles, você vai estar pagando só a sua assinatura no clube de membro. Então você vai ter acesso a todos os nossos e-books. Só de e-books aí já dá em torno de R$ 200 que você vai ter de retorno. Vai ter acesso ao nosso curso de maracujá completo, tá certo? Completo. Então eu vou botar todo o curso lá no nosso clube de membros para os melhores amigos da Fazenda. Só esse curso aí que a gente está estimando que já vai bater mais de R$ 300 o valor dele, tá? Fora os outros materiais, os infoprodutos que a gente vai lançando. Isso eu tô colocando no clube de membros, pessoal, justamente porque os clubes de membros apoiam muito o nosso projeto aqui. Então eu acho justo compartilhar com eles isso. E assim, eu quero entregar o máximo possível lá, tá certo? Quero ser bem honesto com vocês, eu quero entregar o máximo possível lá, porque são pessoas que estão nos ajudando a avançar e eu quero que vocês tenham saibam que eu reconheço muito isso, tá? Então, pessoal, a gente precisa se inteirar no maracujá, a gente precisa estudar, precisa adquirir conhecimento para a gente poder cada dia melhorar, cada dia andar um passinho mais à frente, para a gente poder alcançar a nossa lucratividade e alcançar o sucesso na nossa lavoura. Show de bola? Bom, galera, vou tomar uma aguinha aqui, mas a gente já vai finalizando o nosso vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve agora, deixa seu like e deixa um comentário no final para saber o que você achou. Show de bola? A gente se vê no próximo vídeo, galera, e até lá!